Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1211. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. Você também pode se tornar membro do canal a partir de R$ 4,99 ao mês e ter acesso a vídeos antecipados exclusivos para membros. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo São Paulo e Botafogo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Segundo jogo Fortaleza e Vitória pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Terceiro jogo Grêmio e Mirassol pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Quarto jogo Palmeiras e Internacional pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve uma vitória e 4 derrotas. Quinto jogo Atlético Madrid e Vila Real pela La Liga. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Madrid a equipe teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Vila Real nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Sexto jogo Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Corinthians nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo Bragantino e Sport Recife pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Oitavo jogo Atlético Mineiro e Santos pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve uma vitória e 4 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo Operário e Cuiabá pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. Décimo jogo Juventude e Flamengo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventude a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. 11º jogo Manchester City e Manchester United pela Premier League. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Manchester City a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Manchester United nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. 12º jogo Vasco da Gama e Ceará pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Ceará nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. 13º jogo Milan e Bolonha pelo Campeonato Italiano. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Milan a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Bolonha nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 14º jogo Barcelona e Valência Clube pela La Liga. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Barcelona a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Valência Clube nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.